Se os Correios não conseguem nem entregar carta, imagina criar um software de aplicativo de transporte tipo Uber. Essa Visão Libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho, deu uma série de declarações desastrosas recentemente. De forma geral, o ministro afirmou que não está preocupado com a redução na criação de novas vagas de emprego com o início do governo petista. Ele alega que suas prioridades seriam a valorização do salário mínimo, a regulação do trabalho por aplicativos e revisão de pontos da reforma trabalhista. Pois é, Luiz Marinho parece estar mesmo trabalhando duro para acabar com o trabalho no Brasil. Dos pontos citados pelo ministro como sendo suas prioridades, certamente o segundo deles foi o que mais chamou a atenção de todos. Ao ser perguntado sobre a possível saída de uma empresa como o Uber do Brasil e o que isso poderia representar para a sociedade, um monte de desemprego, muita gente sem oportunidade, Marinho afirmou que isso não seria um problema, pois o governo poderia fornecer um novo aplicativo em substituição ao anterior. Nas palavras do ministro, posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir o Uber. Sim, essa é exatamente a proposta do ministro do Trabalho de Lula. Criar a Uberbras, um aplicativo estatal para substituir o Uber gerido pelos Correios. Imagine só que maravilha, toda vez que você pedir um motorista, ele vai ficar preso em Curitiba algumas semanas antes de chegar na sua casa. Preso em Curitiba, olha a ironia da coisa, né? Que o Estado, como um todo, tem problemas com aplicativos como o Uber, isso é um fato. E é ainda mais verdade em se tratando de um governo socialista como o PT. A bem da verdade, a Justiça do Trabalho já vinha debatendo o tema há algum tempo por aqui. Porém, não há nenhuma legislação vigente que regulamente a questão, pelo menos não por enquanto. E como em diversos outros países o trabalho por meio de aplicativos foi regulamentado de diversas outras formas, seria apenas questão de tempo até que essa ideia estapafúrdia chegasse ao Brasil. O fato é que a regulamentação estatal do trabalho, longe de trazer qualquer tipo de benefício para o trabalhador, é a grande responsável por atirar parte da população no desemprego. Se a produtividade do trabalhador brasileiro está estagnada há 30 anos, isso se deve, em grande parte, à retrógrada legislação trabalhista brasileira, uma legislação oriunda do período ditatorial de Getúlio Vargas, mas que é venerada como uma divindade por adivinha quem? Os esquerdistas brasileiros. Também em outros países, esse tipo de fenômeno pode ser observado. Em Oslo, na capital da Noruega, por exemplo, um partido socialista conseguiu aprovar uma legislação que obriga todas as empresas a contratar seus funcionários em um regime de 100%, ou seja, trabalho full-time. Até então, uma empresa poderia contratar um funcionário também em regimes de 30%, 50% ou 80%, o que significa que se não houvesse trabalho para aquele funcionário no mês inteiro, ele receberia apenas uma proporção do seu salário contratado. Em um vídeo no seu canal Família Nórdica no YouTube, o brasileiro Alex, que atualmente vive em Oslo, explica melhor essa situação. Para ele, que é contratado em um regime de 50%, essa lei poderia representar uma melhoria nas condições contratuais, certo? Na prática, porém, vai apenas representar desemprego para ele e para tantos outros, uma vez que as empresas que contratavam em percentuais menores de remuneração faziam isso justamente porque era o arranjo mais viável do ponto de vista econômico. Uma vez que o Estado impôs uma norma economicamente desvantajosa, a corda vai sempre arrebentar para o lado mais fraco. Caso queira acompanhar o vídeo em questão, o link está na descrição desse vídeo. Por outro lado, o mercado sempre organiza o melhor arranjo disponível para atender determinada demanda dos consumidores, na medida que o sistema de táxi foi se mostrando ineficiente e conforme a tecnologia dos celulares foi avançando, os aplicativos de transporte foram desenvolvidos e aperfeiçoados de forma orgânica para melhor atender às demandas do mercado. A necessidade dos clientes sempre esteve ali, mas tão logo surgiu a tecnologia capaz, atendeu essa necessidade de forma livre por pessoas que investiram seu capital e suas energias em determinado projeto, que foi bem aceito pelo mercado. A popularização do Uber e de outros aplicativos é a prova cabal que a livre iniciativa resultou em algo benéfico para a sociedade. Só por isso, a intervenção estatal nesse nicho de mercado já deveria ser questionada. Porém, para além dos benefícios para o consumidor final, tais aplicativos também trouxeram uma série de benefícios para indivíduos que decidiram trabalhar dessa forma, fugindo da formalidade estatal, na busca por ganhos mais elevados e por mais flexibilidade no trabalho. Também estes foram tão beneficiados que qualquer intervenção estatal nesse sentido é um total contrassenso. Se os trabalhadores buscam aplicativos como Uber, isso significa que essa
é a melhor opção naquele momento para aquele trabalhador. Ninguém trabalha obrigado ou contra sua própria vontade. A filiação a esses aplicativos é voluntária. E os trabalhadores optam por esse tipo de trabalho porque é isso que, naquele momento, lhes dá mais dinheiro. Impedir que as pessoas se submetam a esse arranjo, seja por simplesmente proibir esse tipo de trabalho, seja por torná-lo economicamente inviável, é tirar dessas pessoas a melhor opção que elas têm atualmente. Ou seja, esses trabalhadores sairão prejudicados no final da história. De fato, nada impede o Estado brasileiro de banir o Uber de forma definitiva, seja proibindo ou por meio de uma lei ou tornando-o inviável economicamente. E nada impede o governo brasileiro de criar em seu lugar uma solução estatal, uma Uberbras ou qualquer coisa do gênero. E como acontece em 100% dos casos, essa iniciativa estatal seria um retumbante fracasso, que não só não atenderia às demandas legítimas do mercado, como ainda consumiria recursos do orçamento público que, adivinha só, são roubados desse mesmo mercado. A lógica política é diametralmente oposta à lógica do mercado. Num livre mercado, as empresas buscariam o máximo de eficiência, utilizando a mão de obra disponível de forma equilibrada, num arranjo que todos sairiam ganhando e onde o máximo de demandas dos consumidores seriam atendidas. Numa empresa estatal, o emprego é baseado em concursos e indicações políticas e se reverte num quadro de funcionários ineficientes e desmotivados. Empresas estatais são direcionadas para o prejuízo e para a ineficiência, porque isso, no fim, dá mais poder para elas, um orçamento mais generoso no ano seguinte. Numa estatal, diversos interesses são atendidos, mas esses interesses nunca são no mercado consumidor. Esperamos que toda essa ideia de regulamentação do trabalho por aplicativos não passe de mera bravata do senhor Luiz Marinho, a anta-mor do Ministério do Trabalho. Contudo, se a turma do PT realmente quiser levar essa história para frente, pelo menos temos a tranquilidade de saber que isso precisará passar pelo Congresso Nacional. A expectativa é que os parlamentares não irão se aventurar em aprovar uma medida que prejudicaria tantos motoristas de Uber que hoje dependem desse mecanismo para se sustentar. Os benefícios gerados pelos sistemas desses aplicativos são tão óbvios que mesmo políticos não são capazes de ignorá-los. Porém, apesar disso tudo, caso a regulamentação dos aplicativos seja realmente aprovada no Congresso Nacional, espera-se que seja de alguma forma de meio termo, como o que aconteceu na Inglaterra, ou seja, esse tipo de trabalho não é tão livre como atualmente, mas não será totalmente acorrentado ao CLT. Nesse cenário, pode ser que o Uber e outros aplicativos continuem sendo economicamente viáveis no Brasil, ainda que à custa de uma menor remuneração para os trabalhadores e de um maior custo para seus clientes. Como sempre, só quem ganha com lei é o Estado. Contudo, se o pior acontecer e os aplicativos de transporte deixarem o Brasil, não precisaremos esperar o Lula criar a Uberbras dos Correios para atender a nossa demanda de proposta. O mercado, mais uma vez, está aí para suprir essa necessidade, mesmo que por meios totalmente informais. Em várias cidades brasileiras, por exemplo, é mais do que comum encontrarmos os chamados transportes alternativos, veículos que transportam passageiros de forma totalmente clandestina, mas de maneira muito eficiente. Da mesma forma, é muito comum encontrarmos motoristas que operam uma forma de Uber alternativo, prestando esse mesmo serviço que o famoso aplicativo, mas de uma maneira totalmente informal. As viagens são decididas através de ligação telefônica ou mensagens no WhatsApp e são pagas em dinheiros, Pix ou mesmo cartão de crédito na própria corrida. Esse sistema se baseia na confiança e no conhecimento, tanto por parte do motorista quanto por parte dos seus clientes. E, mais uma vez, é um arranjo que funciona muito bem, ainda que com limitações. Além dessas opções, existe também o Arcade City, que é o aplicativo de caronas descentralizado que funciona por meio do blockchain, operando em um sistema 100% peer-to-peer, pessoa para pessoa. Não tem um servidor central que a justiça possa derrubar. Toda vez que o Estado cria uma norma artificial que traz um novo custo para as empresas, esse custo obrigatoriamente vai ser repassado para alguém. No caso das legislações trabalhistas, esses custos quase sempre recaem sobre os trabalhadores, na forma de salários menores para compensar os novos custos acessórios criados pelo Estado, ou na forma de desemprego. Numa tentativa de se mostrar um defensor dos trabalhadores, o que o governo consegue é justamente prejudicar esses trabalhadores e, de quebra, o mercado como um todo, que estava funcionando muito bem, obrigado, sem essas regulamentações. É difícil saber se as declarações do ministro Luiz Marinho foi motivada por algum desconhecimento das leis do mercado, por uma ignorância congênita ou por puro sadismo.
Mas independente da motivação, o fato é que o ministro conseguiu seus objetivos. Milhares de trabalhadores que sustentam ou complementam sua renda com o Uber serão prejudicados. De qualquer forma, o mercado, como sempre, não deixará a peteca cair, e ele acabará encontrando uma nova solução para atender às demandas dos consumidores, sem passar pelas regulamentações estatais. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!